tudo bem? Então vamos começar o nosso estudo sobre o livro de Gênesis. O livro de Gênesis, ele tem uma ideia central, né? E eu vou passar para você também o esboço central deste livro, que é um livro muito importante, né? Louvado seja o Senhor pela Bíblia. Louvado seja o Senhor pela vida, a vida divina, a vida eterna, a qual está contida no livro de Gênesis. E louvado seja o Senhor por ter nos proporcionado essa oportunidade de ter um estudo vida da sua divina palavra com tão grande riquezas sobre esse livro, né? Se o Senhor quiser, nós vamos continuar esse estudo através de todo o livro de Gênesis, tá? Que o Senhor nos dê uma presença forte e real e uma rica unção em todo o nosso estudo desse livro, porque isso é o mais importante, né? A Bíblia, ela sendo um livro maravilhoso, é o livro entre todos os livros, né? Levou mais ou menos 1600 anos para ser completada, começando com Moisés, o maior profeta de Deus, e terminando com o apóstolo João. Ela foi confirmada 300 anos mais tarde, num concílio realizado em Cartago, no norte da África. Não muito tempo depois, a Bíblia foi proibida pelo povo, pela Igreja Católica. Por quase 1000 anos, desde o século V até o século XV, ela permaneceu proibida, não se podia ler a Bíblia. Então a história ela chama esse período de a Era das Trevas. A sociedade humana tornou-se obscura, porque a Bíblia, contendo toda a luz divina, ela foi proibida à humanidade. Então tudo se tornou trevas, né? Então, posteriormente, na Reforma, Deus usa Martim Lutero para liberar a Bíblia. E, ao mesmo tempo, a imprensa foi inventada, permitindo que ela fosse impressa. Então, nós temos a Bíblia aberta, porque embora ela tivesse sido liberada, ela não estava tão aberta assim. E não obstante, nós somos gratos ao Senhor pelo fato de que nos últimos 5 séculos ele nos tem aberto a sua palavra repetidamente por intermédio de grandes mestres. Então nós nos firmamos nos seus ombros e somos gratos a eles. Além disso, nós somos gratos a Deus pela Bíblia estar hoje tão aberta a nós, permitindo-nos ter um rico estudo da sua palavra viva, né? Então, o que a Bíblia é? A Bíblia é o próprio sopro de Deus, né? O que é a Bíblia? Nós sabemos que a palavra Bíblia ela significa o livro, mas que livro é esse? A própria Bíblia diz que toda a escritura ela é soprada, literalmente ela é soprada por Deus, segundo Timóteo 3,16. A Bíblia ela é o sopro de Deus. Não é simplesmente a palavra ou o pensamento de Deus, mas o próprio sopro de Deus. Tudo que expiramos é nosso sopro. E esse sopro é algo que procede do nosso ser. Assim também a Bíblia, como sopro de Deus, é algo inspirado do próprio ser de Deus. Ela contém o próprio elemento de Deus. Tudo que Deus está contido no livro divino. Deus é luz, Deus é vida, Deus é amor, Deus é poder, Deus é sabedoria, Deus é conhecimento, Deus é revelação. Tudo que Deus foi soprado na Bíblia. Toda vez que nos achegamos a esse livro com oração e o Espírito aberto, nós podemos imediatamente tocar algo divino. Não somente pensamentos, conceitos, conhecimentos, palavras ou sentenças, mas algo muito mais profundo do que essas coisas. Nós tocamos o próprio Deus, aleluia. O Espírito e a vida. O Senhor Jesus diz que as palavras que ele fala são Espírito e vida, lá em João 6,63. Poderíamos imaginar que a Bíblia, como palavra de Deus, é o Espírito? Ela não é simplesmente palavras impressas, mas é algo muito mais elevado, mais profundo, mais pleno, mais rico. Isso é o Espírito e a vida do próprio Deus. E a Bíblia diz-nos que o Espírito é o próprio Deus. João 4,24 diz isso. E que a vida é Cristo. João 14,6. Não digo que a Bíblia seja o próprio Deus, mas de acordo com o Senhor Jesus, a palavra na Bíblia é o Espírito. E o Espírito é o próprio Deus. O Senhor, o qual é vida para nós.
Quando entramos em contato com a palavra, se estivermos na posição correta e também com o coração e o espírito dispostos, o espírito aberto, certamente vamos tocar o próprio Deus e vamos receber vida. Quando nos achegamos à palavra divina, quase todo o nosso ser fica envolvido. Devemos achegar-nos com o coração de busca a Deus, com a mente sóbria e clara e com o espírito aberto. Se abrirmos o nosso espírito a Deus e a sua palavra, poderemos tocar o próprio Deus através das páginas ali, das páginas impressas da Bíblia. Não é somente uma questão de ler com os olhos, entender com a mente ou buscar com o coração, mas também é uma questão de tocar Deus no nosso espírito, se exercitarmos todo o nosso ser. Deste modo, não somente receberemos revelação, como também será transmitido ao nosso espírito algum elemento divino, algum elemento de Deus, revelado e conduzido por sua palavra. Por isso que Efésios 6, 17 e 18 diz: tomai toda a armadura de Deus com toda oração e súplica. Então nós devemos tomar a palavra da Bíblia não somente lendo, estudando, mas também com toda oração. Deveríamos ler e estudar a Bíblia orando. Isso é, precisamos exercitar o espírito para entrar em contato com Deus pela oração, com a leitura da palavra de Deus. A principal revelação da Bíblia é a vida. O ponto central de toda a Bíblia é a vida. Mas que ou quem é a vida? A resposta está nas palavras do Senhor Jesus. Ele diz: eu sou a vida. E ele diz também: eu vim para que eu tenham vida e a tenham vida com abundância. Então a Bíblia é uma revelação de Cristo como vida. Toda vez que nos achegamos a ela, devemos notar que estamos nos achegando para contatar, ou seja, tocar Cristo como a nossa vida. Toda a Bíblia é um livro de vida, e essa vida é nada menos que a pessoa divina e viva do próprio Cristo Jesus, que é a nossa porção. Quando nos achegamos à Bíblia, devemos contatá-lo. Não deveríamos chegar à Bíblia como simplesmente o povo judeu, que examinava as Escrituras porque julgava encontrar nelas vida, contudo eles não achegavam ao Senhor Jesus. Você pode ver lá João 5, 39 e 40. Não deveríamos entrar em contato com a Bíblia sem contatar o Senhor. Sempre que abrimos a nossa Bíblia, nós devemos dizer: Senhor Jesus, tens de estar aqui. Esse não é meramente um livro, é a tua revelação. Não gosto de lê-lo sem entrar em contato contigo. Não gosto de ouvir algo deste livro sem ouvir-te. Não gosto de ler esse livro sem te ver. Não gosto de ver a tua face. Gosto de ver plenamente a tua face. Gosto de ver na página impressa o que o Senhor é. Ó Senhor Jesus, ilumina a tua palavra. Unge cada linha de modo que eu possa tocar-te. Devemos ter tal espírito para entrar em contato com essa palavra viva. Depois que o homem foi criado, ele foi colocado diante de duas árvores no jardim do Éden. Uma árvore era a árvore da vida, e a outra árvore era a árvore do conhecimento. Se o homem tivesse comido da árvore da vida, teria recebido da vida divina do próprio Deus, que era indicada pela árvore da vida. Mas o homem foi tentado e tomou da árvore do conhecimento, que denotava uma outra fonte afora Deus, que é Satanás. E a consequência disso foi morte. É o mesmo princípio quando entramos em contato com a Bíblia. Podemos tomar a Bíblia como livro de vida, contatando-a com o nosso espírito, orando ao Senhor de modo que possamos recebê-la como vida por meio de sua palavra. Ou podemos fazer da Bíblia um mero livro de conhecimento, contatando meramente com a mente, buscando conhecimento nas letras. Isso não nos traz vida, mas morte. A segunda epístola aos Coríntios 3,6, ela vai nos alertar de que a letra, isso é, a escritura em letras, mata, mas o Espírito vivifica. Não devemos fazer da Bíblia meramente um livro de letras, mas essas
letras podem matar-nos. Devemos tomar a Bíblia entrando em contato com o Senhor, de modo que ela seja espírito e vida para nós. Existem outras funções da Bíblia, né? Outros versículos que vão falar sobre essas funções diz que ela tem sabedoria para nos ajudar a ser salvos, 2 Timóteo 3,15. Ela tem a função produtora de uma semente. Pela palavra da Bíblia podemos nascer de novo e sermos regenerados, 1 Pedro 1,23. Depois do novo nascimento, a sua palavra nos é leite e comida, de modo que podemos ser nutridos para crescer no Senhor. 1 Pedro 2,2 e Mateus 4,4, que falam sobre a palavra de Deus ser a nossa comida. Assim devemos comer a palavra. Jeremias 15,16, isso é, tomar a palavra para dentro de nós, pelo exercício do nosso espírito na palavra. A Bíblia também pode dar-nos o melhor ensinamento e aperfeiçoar o homem de Deus. Você vai ler aí Romanos 15,4, 2 Timóteo 3,16 e 17. Se pertencemos ao Senhor e desejamos ser perfeitos, certamente podemos receber perfeição da sua palavra divina, né? Então, nós vemos muita coisa que nós podemos extrair e obter da palavra de Deus. Isso tudo é uma introdução, é uma visão geral do que é a palavra de Deus. Então a Bíblia ela é composta de 2 testamentos, o Antigo Testamento, o Novo Testamento. O Antigo Testamento é principalmente uma predição de Cristo, predizendo que Cristo viria, suas palavras claras, sombras, os tipos, as figuras. O Senhor Jesus em Lucas 24 por 2 vezes diz-nos que o Antigo Testamento foi escrito a seu respeito, nos versos 27 e no verso 44. O Antigo Testamento pode ser subdividido em 3 seções principais: Moisés, que apresenta a lei, os profetas e os salmos. O Senhor disse que em cada seção do Antigo Testamento está escrito algo a respeito dele. Então nós devemos olhar o Taná, a Torá, como algo que está falando sobre Cristo. Em João 5,39, o Senhor também diz que os escritos do Antigo Testamento são testemunho dele. E em Hebreus 10,7 ele diz que no rolo do livro, isso é, o Antigo Testamento, está escrito a meu respeito. Assim, o Antigo Testamento é principalmente um registro profético de Cristo como tudo para o povo de Deus. Eu vou repetir. O Antigo Testamento é principalmente um registro profético de Cristo como tudo para o povo de Deus. Cristo como tudo para o povo de Deus. Guarde isso. Gênesis, né? Então, aí, nós começamos a estudar pela vida o livro de Gênesis. O título original deste livro era Em o Princípio, no princípio. A Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento, ela adotou o título de Gênesis, a palavra latina significa dar à luz ou origem. Gênesis dá à luz tudo, dá origem a tudo. Gênesis é um livro que contém todas as sementes das verdades divinas. Todas as verdades divinas. Em toda a Bíblia, elas foram semeadas no livro de Gênesis. Por isso que ele é um livro muito importante. Em cada livro da Bíblia tem um esboço geral. O esboço geral de Gênesis é: Deus criou, Satanás corrompeu, o homem caiu e Yahweh prometeu salvar. Deus prometeu salvar. Nunca esqueça desses 4 itens. Então, Deus criou, Satanás corrompeu, o homem caiu e o Eterno prometeu salvar. Embora Gênesis ele tenha 50 capítulos, ele é bem simples. Ele é dividido em 3 seções. Os capítulos 1 e 2 são a primeira seção, os capítulos 3 a 11 a segunda seção e os capítulos 12 a 50 eles são a terceira. Cada seção vai começar com o nome. Os nomes na seção 1 e 3 são maravilhosos, mas os nomes na seção 2 não. Na primeira seção temos Deus, na segunda, a serpente, na terceira, Yahweh, ou Javé, que é traduzido para Senhor na João Ferreira de Almeida. Tá? Deus criou a serpente, corrompeu e Javé chamou. Deus
que Deus criou? Ele criou os céus e a terra, mas isso não é tudo. Por último, Deus criou o homem, porque os céus são para a terra é para o homem e o homem é para Deus. Vou repetir para você. Os céus são criados para a terra é criada para o homem, e o homem foi criado para Deus. Profundo, né? Depois da criação do homem, o sutil, que é a serpente, ele penetrou para corromper. Então ele realmente corrompeu a criação de Deus, começando e terminando com a rebelião do homem. O capítulo 11 revela a rebelião da raça caída no seu auge. Não havia esperança. Não obstante, houve esperança porque Javé apareceu para chamar Abraão para um novo começo. Aleluia! Deus criou, a serpente corrompeu, mas Javé chamou. Em qual sessão você está? Posso testificar que quando eu tinha 7 anos, 6 anos eu estava na segunda sessão, mas hoje eu estou na terceira. Né? Eu era alguém corrompido pela serpente, mas agora eu sou alguém chamado por Deus. Os 2 primeiros capítulos são aparentemente um registro da criação de Deus. Então, nos 48 seguintes, achamos biografias de 8 grandes homens de Deus: Adão, Abel, Enoque, Noé, um grupo de 4. Depois, Abraão, Isaque, Jacó e José, outro grupo de 4. Cada grupo pertence a uma raça diferente. Os 4 primeiros pertencem à raça adâmica. Os 4 últimos eles vão pertencer à raça abraâmica. No livro de Gênesis, há 2 pais. Adão, que é o pai da raça criada, e Abraão, que é o pai da raça chamada. Você pertence à raça criada ou à raça chamada? Todos os chamados são filhos de Abraão. Gálatas 3, ele nos diz que todo aquele que crer em Jesus Cristo é filho de Abraão, nos versículos 7 e 29. Aleluia! Antes fomos criados, mas agora somos chamados. Em 1 Coríntios 1, 24, é dito que para os que são chamados, Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Não somos mais a raça criada, mas somos sempre a raça chamada. Chamados para participar de Cristo e para desfrutar Cristo. A ideia central que existe no livro de Gênesis, né, nós vamos falar um pouquinho agora, né, porque em cada livro da Bíblia há também uma ideia central. A ideia central de Gênesis é o quê? Cristo é a esperança e a salvação do homem caído, e Deus fará o homem caído executar o seu propósito por meio de Cristo. Desde que tenhamos uma compreensão completa e real do livro de Gênesis, nós podemos ver que ele apresenta Cristo como esperança e salvação do homem caído. Então, por meio de Cristo, Deus capacita o homem caído para executar o seu propósito, o propósito de Deus. Então, Gênesis é um livro com Cristo como centro, e Cristo é a vida para o povo que ele restaurou da queda. Por que esse livro nos dá tal registro da criação nos 2 primeiros capítulos? Porque ele nos dá as biografias de 8 pessoas nos 48 capítulos seguintes. Nós precisamos de uma compreensão mais profunda. Os 2 primeiros capítulos, eles aparentam ser um registro da criação, mas isso é superficial. A ideia implícita aqui, ela está focalizada na vida. Esses 2 capítulos são um registro da vida. Esses são curtos e simples demais para ser um relato adequado da criação, né? Gênesis 1 e 2, na intenção de Deus, não era para ser um registro da criação, mas uma revelação da vida. Examine esses capítulos. Primeiramente é mencionado que Deus criou o universo e que o universo foi arruinado, tornando-se sem forma, vazio e cheio de trevas. Depois veio o Espírito de Deus pairar a fim de produzir vida. Após o Espírito da vida veio a luz, também para produzir vida. Por isso o ar foi feito para dividir as águas de morte. Então a terra emergiu das águas mortas. A terra, ela surgiu com o objetivo de gerar vida. Imediatamente toda espécie de vida vegetal foi produzida. Então veio a vida animal na água, a vida animal no ar e a vida animal na terra. E por fim, a vida humana. Após a vida humana vem a vida divina, indicada pela árvore da vida.
Assim podemos ver que esses dois capítulos, rigorosamente falando, não são um registro da criação, mas da vida. Que dizer das biografias das 8 pessoas? Se mais uma vez nós lermos Gênesis cuidadosamente, podemos ficar surpresos, pois essas biografias dizem muito pouco sobre as obras desses homens. Em Gênesis foi registrado principalmente a vida, o viver e o caminho deles com Deus. A Bíblia nos diz pouco a respeito do que Adão fez, mas diz quanto tempo ele viveu. 930 anos. Se tivéssemos de escrever a biografia de Adão, precisaríamos de centenas de páginas para contar a respeito do seu trabalho e de tudo que ele fez. Mas Gênesis somente nos conta como Adão ele andou na presença de Deus. Chegamos a Abel e depois Enoque. Gênesis não diz nada sobre Enoque, exceto que ele andou com Deus e por fim foi tomado para Deus. Isso é maravilhoso. Gostaria de ser tal pessoa, não fazer nada, não ser nada, somente andar com o Senhor até o dia em que sou arrebatado para estar com Ele. Você pode perguntar, Noé não fez nada? Sim, ele fez alguma obra, mas não conforme ele mesmo, nem para ele mesmo. Ele fez tudo de acordo com a revelação de Deus e para o propósito de Deus. Continuemos até Adão. Abraão, né? Adão nós passamos. Abraão, Isaac, Jacó e José. É difícil ver que Abraão fez alguma obra, bem como Isaac e Jacó. Parece que o filho de Jacó, José, fez alguma coisa, mas se conhecermos o registro, vamos compreender que a obra de José foi a parte reinante da vida de Jacó. José reinou como um rei. Rigorosamente falando, Gênesis não é nenhum livro de biografias, nem um livro da criação. É um livro de vida. Deus usa o registro da criação para nos mostrar a respeito da vida. Essas biografias das 8 pessoas, elas foram feitas para nos mostrar como ele precisa de uma vida para executar o seu propósito. Nesse livro, a última vida foi a de Jacó, alguém que depois foi chamado Israel, o príncipe de Deus. Essa é a intenção de Deus, ter um Israel. Todos precisamos ser trazidos ao lugar que Deus possa nos considerar seu Israel. Isso é totalmente uma questão de vida. Assim, Gênesis está focalizando na vida, e esta vida é Cristo. O conteúdo de Gênesis, né? Nós começaremos a abordar o conteúdo de Gênesis, que vai do capítulo 1:1 ao 2:3, né? Então, o desejo e o propósito de Deus, tá? Então, a criação de Deus não somente satisfaz o seu desejo e cumpre o seu propósito, ela também revela o seu desejo no universo e manifesta o seu propósito na eternidade. Tudo o que fazemos expressa o nosso desejo. Mesmo que não falemos muito, o que fazemos manifesta o nosso propósito. Quando Deus criou os céus e a terra, com tudo o que ela contém, ele finalmente fez o homem à sua própria imagem, com autoridade sobre todas as coisas criadas. Ele certamente tinha um propósito. Pela sua criação, podemos ver que Deus tinha um desejo e um propósito, né? Então, no capítulo 1, verso 1, nós vemos a criação original de Deus, vendo o motivo. De acordo com Efésios 1, capítulo 5... Efésios capítulo 1, versos 5 e 9, o motivo da criação original era o seu desejo e prazer. Deus levou adiante a criação original visando cumprir o seu desejo e satisfazer o seu agrado. Ele desejou e gostou de criar, portanto ele fez a fim de agradar a si mesmo. A segunda coisa era o propósito. Há 2 aspectos no propósito de Deus na sua criação. Primeiramente, o propósito de Deus na sua criação é glorificar o Filho. Você pode ler lá Colossenses 1, 15 a 19. Embora nós não encontremos esse termo, Filho de Deus ou nome de Cristo em Gênesis 1, 2, nós sabemos, por meio de Romanos 5, 14, que Adão era uma prefiguração de Cristo. Adão, criado à imagem de Deus, era um tipo de Cristo. Em Adão podemos ver algo de Cristo. O propósito de Deus na sua criação é glorificar o seu Filho, Jesus Cristo. Num segundo lugar, a criação manifesta o propósito de Deus.
Por meio dos céus, da terra, podemos perceber algo de Deus, e pelo homem nós podemos ver algo de Deus. Deus está manifestado no homem, principalmente por meio de seu Filho, Cristo. Ele é a corporificação de Deus. Onde que está isso? Colossenses 2,9. Quando Cristo é glorificado no homem, no meio da criação de Deus, Deus também é manifestado. Por que Deus criou os céus? Qual foi o propósito de Deus ter criado os céus? Se nós lermos bem a Bíblia, nós vamos poder ver que os céus são para a terra. Mesmo os cientistas podem provar esse fato. Muitas coisas dos céus são para a terra. A luz solar, a água, o firmamento, são todos para a terra. Então a terra é para quê? Conforme a Bíblia, a terra é para o homem. Zacarias 12, verso 1 diz que Deus estabeleceu o céu, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro nele. Os céus são para a terra é para o homem e o homem é para Deus. Deus criou o homem para ser uma entidade corporativa, para conter Deus, para expressar Deus, para glorificar Deus. Então a base da criação é a vontade e o plano de Deus. Efésios 1:10. Apocalipse 4:11 vai nos dizer claramente que todas as coisas foram criadas de acordo com a vontade de Deus. Deus tem uma vontade e segundo essa vontade, ele concebeu o seu plano. De acordo com essa vontade e plano, ele criou todas as coisas. Os meios de criação de Deus foram seu Filho. Onde que está isso? Colossenses 1:15-16, Hebreus 1:2 na parte B. E a sua palavra, Hebreus 11:3 e João 1:1-3. A terra, por intermédio de Cristo como Filho de Deus e palavra de Deus, o Filho de Deus e a palavra de Deus são um só. Todos nós devemos perceber que o propósito central e eterno de Deus é integralmente para o seu Filho, Jesus Cristo. Então, a Bíblia ela diz que quando Deus criou os céus e a terra e todas as coisas, ele fez tudo isso por intermédio de Cristo e para Cristo. Todas as coisas foram feitas por intermédio de Cristo, por Cristo e, num certo sentido, em Cristo. Então, desde o tempo da criação, todas as coisas elas subsistem em Cristo. Cristo é o centro que mantém unidas todas as partes do universo. Olha que profundo. Cristo é o centro que mantém unidas todas as partes do universo, Segundo Hebreus 1:3 diz que Cristo sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, e Colossenses 1:17 diz que nele tudo subsiste. Aparentemente a Terra está sustentada no nada, mas na realidade ela é sustentada por Cristo. Se somente um dos planetas se movesse um pouquinho errado, haveria uma grande colisão. Mas o Senhor sustenta tudo. Aleluia! Para que Cristo sustenta tudo? Ele sustenta todas as coisas para a sua glória, para o seu corpo. Se corpos celestes entrassem em colapso e a Terra caísse, então onde estaríamos nós e onde estaria o corpo de Cristo? Temos uma terra muito boa, onde podemos viver e andar, e temos os céus para nos servir. Quando necessitamos da luz solar, os céus mandam. Quando precisamos da chuva, ela vem. Quando necessitamos do ar, ele está aqui. Na lua não existe ar, porém circundando a terra ao firmamento, ao ar. Os céus servem à terra, e a terra é para nós, e nós estamos aqui para o corpo, e até mesmo somos esse corpo. Cristo ama o corpo, por causa do seu corpo, ele sustenta todo o universo. Aleluia! Então vamos ver o processo, Em Jó, capítulo 38, do 4-7, revela que o processo da criação de Deus, Então, os céus, todos os seus exércitos e anjos que nele existem, eles foram criados primeiro. A terra, provavelmente, com algumas criaturas vivas, foi criada em segundo lugar. Dizemos provavelmente porque não há uma palavra clara sobre essa questão. Alguns trechos bíblicos vai nos dar essas deduções. Uma delas é Jó 38, 4-7, que diz que quando Deus fundou a terra, as estrelas e os anjos, os filhos de Deus, já estavam lá. Isso prova que os céus, com todas as estrelas e os anjos, foram criados primeiro e que a terra foi criada em segundo lugar, tá? Então,
Essa é uma pequena introdução. Nós vamos depois começar o versículo 1 de Gênesis, tá? Que o Eterno abençoe. Você pode mandar as suas perguntas aí pelo WhatsApp, tá? Que o Senhor abençoe a sua vida. Shalom, shalom.